Oiê, tudo bem? O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior eu contei a minha história, a minha infância, como que foi, um pouquinho da minha infância pra vocês. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história profissional e no próximo vídeo, são uma série de 3 vídeos, eu vou contar como foi que nasceu o Nietic, como foi que a gente criou tudo. Então vem comigo e não perca essa história. Como eu contei pra vocês no vídeo anterior, eu já tava com 16 anos, eu ainda trabalhava nas casas e eu pedi a Deus pra poder abrir uma porta na minha vida, pra preparar algo pra mim diferente, porque eu queria um desafio novo. E eu fui congregar e Deus mandou uma palavra. Falou que se eu fosse fiel no pouco, no muito Ele me ia colocar. E a porta que Ele abre na minha vida, ninguém podia fechar. E como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu lembro perfeitamente da palavra e lembro também de quem pregou essa palavra na minha vida. E pouco tempo depois, uma amiga minha trabalhava na confecção e ela falou assim: Antilene, tá precisando de uma pessoa lá pra trabalhar como auxiliar. Você quer? Eu falei: quero. E eu fui. Chegando lá, o serviço era de auxiliar, tirar linha, né? E eu fui tirar a linha. E eu conseguia executar o serviço de um dia, eu conseguia fazer em meio período. E automaticamente eu ia ganhar meio salário, porque eu trabalhava meio período. E aí, gente, eu achei engraçado porque o salário na época lá de auxiliar era R$ 150. E como eu trabalhava meio período, meu salário era R$ 75. E eu ainda fiquei pensando assim, meu Deus, mas era pouco mesmo, né? Conforme a palavra, né? Se eu fosse fiar no pouco, Deus me colocava muito. Pouquíssimos dias que se passou, o pessoal chegou em mim e falou assim: Antilene, você quer aprender a costurar? Eu falei: eu quero aprender a costurar. Me colocaram numa máquina e falou: olha, você vai ter 30 dias pra você aprender a costurar. E você, no final desses 30 dias, tem que dar conta de produzir 250 peças por dia. Eu sou muito agitada, eu faço tudo muito rápido. E eu lembro que eu sentei nessa máquina e no final do dia a gente foi contar as peças, eu tinha produzido 260 peças. Ai, me achei assim, né? Passei no teste. Só que não, vieram os feedback. Olha, você precisa melhorar aqui, não tem qualidade. Eu fiz rápido? Fiz, mas não fiz com excelência, não fiz com qualidade. Então, os 30 dias que eles me deram para aprender a produzir quantidade, eu já tinha. Então, os 30 dias eu usei para mim praticar qualidade. E no final dos 30 dias, eu passei no teste, graças a Deus, e fui contratada, né? Então, eu virei uma costureira. E o salário de costureira na época, pasme, eu era auxiliar, ganhava R$ 75, o salário de costureira era R$ 350. Gente, na hora que eles falaram que eu ia ganhar R$ 350, pra quem ganhava R$ 75, eu falei: a palavra de Deus cumpriu na minha vida. Só que não, gente, tava só começando. Me costurei por vários anos, passei por outros desafios, porque eu trabalhava na Overlock, me colocaram na galoneira depois de um certo tempo. Que sofrimento era trabalhar nessa máquina, sofri muito nessa máquina. Recebi algumas cobranças: olha, se você não aprender a costurar nessa máquina, vou ter que dispensar você, tipo isso. E aquela pressão, né, porque eu precisava trabalhar, e aquela pressão: vou perder o emprego, eu preciso. Eu lembro que eu costurava 50 peças e ia no banheiro e orava. Costurava mais 50 e no banheiro e orava. E assim foi. Aí o tempo passou, aprendi a costurar, comecei a ter mais agilidade, a ter qualidade. E eu comecei a me comparar com as outras costureiras. E de umas duas que eram muito espertas, eu falava: gente, eu tenho que ser melhor que elas, eu não posso ficar pra trás. E eu começava a apostar com a costureira da frente. Então, se ela fazia 50 peças, eu queria fazer 60. Se ela fazia 100, eu queria fazer 200. Então, eu ficava disputando, minha cabeça, com a colega da frente. Não que eu queria ser melhor que ela, mas eu queria fazer mais. Eu queria testar a minha capacidade, testar a minha habilidade. Então, isso fez com que eu aumentasse a minha capacidade produtiva. Pra vocês terem noção, o meu teste, eu tinha que conseguir fazer 250 peças por dia com qualidade. E quando eu deixei de costurar, muitos anos depois, eu conseguia fazer 500 peças por dia, do mesmo processo. Como era overlock, eu tinha que montar a peça, era uma calça. E para montar essa peça era juntar a parte dos moldes, né, perna
perna, gancho e cos. Então, no começo eu fazia 250 e quando eu parei de costurar, eu já conseguia produzir 500 peças por dia, porque eu treinei para isso. Então, eu testei todas as minhas habilidades, eu cronometrava quanto tempo que eu tinha que gastar para montar cos, para montar a perna, para montar o gancho. Gancho é a costura que une as duas pernas, que fica no meio da calça, assim. É o gancho. Então eu me treinei para isso. E aí eu desenvolvi essa habilidade e eu conseguia ter essa autoprodutividade e ir mantendo a qualidade. Só que chega uma hora na sua vida que não tem mais sentido. Tipo, você já testou todos aqueles... Você não consegue ter mais motivação, né? Não tem desafio. E eu comecei a desmotivar como costureira, sabe? Eu não tava mais motivada como costureira. E eu peguei e fui congregar e buscar outra palavra. A gente que serve a Deus, a gente vive pela palavra. E eu fui congregar e eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Não tá legal. Eu preciso de um desafio novo. Eu preciso ganhar mais também, Senhor. Me ajuda. Deus mandou na palavra assim, olha, hoje é domingo. Não esqueça da palavra, porque a palavra, quando fala com você, ela marca na sua vida, passa o tempo que passar. Deus falou isso. Hoje é domingo. Eu vou mudar seu cativeiro daqui 3 dias. Segunda, terça, quarta. Eu mudo seu cativeiro. Gente do céu. Fico toda arrepiada quando eu lembro. Mas Deus cumpriu essa palavra na minha vida em exatamente 3 dias. Eu lembro que eu tava sentada na máquina costurando e eu vi uma sombra assim. Era meu patrão, né? Meu chefe. Ele agachou assim na frente da minha máquina, até assustei e falei, oi. Ele falou assim, o gerente daqui tá querendo sair, eu tô de olho em você pra você ficar no lugar dele. Eu falei, eu? Ele é? Você topa? E aí eu ia falar pra ele que eu ia pensar, sabe o que ele falou? Não, fala agora, eu preciso saber, você topa ou não topa? Eu falei, topa. Assustada, topo. Não sabia o que ia ser da minha vida naquele momento ali em diante. E ele já saiu da minha frente e sumiu. E eu fiquei, falei, meu Deus. Aí eu fui refletir, eu fiz as contas e realmente, naquele dia, fazia exatamente 3 dias que Deus tinha mandado aquela palavra que ele ia mudar meu cativeiro em 3 dias. Gente, eu comecei a chorar na máquina, costurando, e eu fiquei pensando, meu Deus, como que vai ser isso? Passou o tempo, ele me chamou pra conversar, passou uma semana, ele me chamou pra conversar. Passou tudo que ele queria de mim, o que ele esperava de mim como gerente do processo. Era para ser gestora de produção, tomar conta da parte produtiva, corte, costura, acabamento. Eu era responsável por toda essa área. E eu aceitei o desafio, falei para ele dos meus medos, das minhas inseguranças. E ele falou assim, não, eu vou te testar, eu vou te treinar durante 30 dias. E depois desse tempo, se você passar no teste, eu vou te efetivar como gerente de produção. Passou-se os 30 dias, passei no teste. Gente, eu queria um desafio novo, né? E eu me deparei com um desafio novo. Digamos que quando algo muda no processo, tem muitas pessoas resistentes. E o gerente de lá era muito amigo nosso, era muito meu amigo, é meu amigo até hoje, o gerente na época. E ele saiu e as pessoas não gostou da mudança, não gostou que eu fui ficar no lugar dele. Então eu tive, assim, muita resistência do pessoal. E eu fui congregar. E quando eu fui congregar, eu falei, Senhor, tá difícil, e eu não sei como que eu vou lidar com essas pessoas. E Deus falou na palavra assim, aonde eu te coloquei, ninguém vai te tirar. E se tiver alguém armando pra você sair, quem tiver armando vai sair e você vai ficar. Uma semana depois, pessoas começaram a sair da empresa. O meu próprio chefe, né, o meu diretor, começou a desligar essas pessoas sem que eu comentasse nada. Simplesmente pelo fato dele ver que elas estavam resistentes. Uma situação que aconteceu, só pra vocês terem ideia. Na confecção, tinha divisórias de departamento. A gente trabalhava em células, divisórias. E eu era meio perfeccionista. E uma das costureiras jogava as roupas, que era conserto, na divisória. E a divisória ficava com muita pluma. E a roupa era branca. E eu falei pra ela, olha, não vou citar nomes,
você poderia colocar nessa caixinha aqui, essas peças que são conserto, porque aqui suja. Ela não falou nada. Eu também não, só falei isso e saí. No que eu saí, ela pegou a caixinha e jogou no meio da produção, assim, ó, quase que pega no meu pé. Eu olhei pra trás, respirei fundo, peguei a caixinha, coloquei do lado dela e falei, olha, todas as pecinhas que forem conserto, você coloca nessa caixinha pra mim, por favor? Virei, respirei fundo e fui pro banheiro e desabei. Falei, meu Deus do céu, como que ela fez uma coisa dessa comigo? Meu Deus do céu. Quase me deprimi. Falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta desse serviço. Mas Deus, Ele te capacita. Deus te enche de dons, de talento, que são, ó, vindo do céu. Resumindo, consegui trabalhar com a minha equipe por mais 3 anos. Eu fui gestora nessa empresa. Tinha uma equipe motivada, tinha uma equipe que acreditava nas minhas propostas, que acreditava no meu trabalho. E por mais uma vez eu senti necessidade de mais desafio. E por algumas insatisfações no momento na empresa, eu falei pra eles que eu não tinha mais motivação de ficar e sair. Pedi pra sair. Depois de 3 meses, eu fui empregada numa outra empresa. Era uma empresa de lingerie. Fiquei nessa empresa por 1 ano. Empresa maravilhosa, pessoas assim de Deus, que eu vou levar no meu coração, viu, dona Sueli, Fernanda? Vou levar vocês na minha vida pro resto da minha vida. Sim, vocês têm uma grande parte importante aqui no meu coração, na minha vida. Pessoas maravilhosas, trabalhei com eles 1 ano. E eu saí porque eu ganhei neném e eu não tava bem pra continuar. E eu pedi pra sair, eles super entenderam, super me respeitaram a minha decisão, eu saí. E depois desse 1 ano que eu fiquei nessa empresa, eu montei uma facção pra mim, comecei a terceirizar, né, costurar pra outras pessoas. E o meu diretor anterior me procurou, falou, olha, eu fiquei sabendo que você ainda tá trabalhando, gostaria de saber se você tem interesse em voltar. Enfim, voltei, né, foram várias conversas, voltei pra essa empresa em 2011, fiquei nessa empresa 2011, 12, 13, 14, 15... 2016, fiquei mais 6 anos. Entrei nessa empresa com 16, saí com 26, fiquei 1 ano fora dessa empresa, depois voltei e fiquei mais 6 anos. Resumindo, nessa empresa, que foi onde eu aprendi a costurar, eu contribuí para essa empresa por 16 anos. E, mais uma vez, senti necessidade de mais desafios. Pegando esse gancho, o que eu quero... Um fato, assim, que eu fui perceber depois de algum tempo, é que todos esses anos trabalhando nessas 2 empresas, eu não fui mandada embora delas. A empresa que eu entrei, que eu aprendi a costurar, eu saí a primeira vez porque eu escolhi sair. A segunda empresa que eu entrei, eu saí porque eu escolhi sair. Voltei para a empresa da onde eu aprendi a costurar, porque eu quis também, e saí porque eu quis, eu senti necessidade de sair. Então, assim, o que eu quero passar para vocês, assim, não é que, eu sou poderosa, eu que escolho, eu que defino o que eu quero, não. Para que isso acontecesse, eu me doei para as empresas, eu contribuí para essas empresas, eu fiz para elas como se fosse para mim. Então, em nenhum momento, os gestores da empresa sentiram necessidade de ter que me desligar, porque sabia que podia contar comigo. Eu lembro um dia que meu diretor chegou em mim e falou assim, Edilene, pro próximo ano eu vou definir uma meta para você, X, e você vai ganhar tanto se você bater essa meta. Eu virei para ele e falei assim, pode fazer a meta, só que, independente de meta ou não, você pode ter certeza que a minha obrigação eu vou fazer. Os meus objetivos eu vou alcançar. Porque eu trabalho aqui não como essa empresa, como se eu fosse funcionária. Mas a minha mente aqui nessa empresa é de dona. Eu trabalho como se a sua empresa fosse a minha empresa. Finalizando essa conversa, eu saí da sala dele sem uma meta que ele queria propor pra mim, pra me pagar uma premiação. Somente com o fato de que eu contribuía verdadeiramente para os resultados da empresa.
E realmente eu buscava também os resultados da empresa. Chegou o momento que realmente eu não tinha mais motivação, não tinha desafios na empresa e eu já tinha desejo de montar o meu próprio negócio e pedi para mim sair da empresa e eu saí da empresa. E foi aonde começa uma nova história, que no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi que nasceu a New Ethic, qual foi os primeiros desafios, como a gente é testemunho fiel, que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. Lembra que eu falei para vocês que quando eu entrei nessa empresa, Deus mandou uma palavra que se eu fosse fiel num pouco, Ele ia me colocar no muito? Pois bem, eu entrei ganhando R$75, vocês lembram que eu falei disso? E eu saí de lá ganhando 135 vezes mais do que eu entrei ganhando. Então a palavra de Deus sim cumpre na nossa vida. Basta a gente ser fiel, basta a gente ser comprometido, basta a gente ter responsabilidade e comprometimento, que Deus cumpre sim as palavras dele na nossa vida. E eu quero deixar aqui um pensamento para você. Independente do que você faz hoje, se você é gestor, se você é empreendedor, se você é funcionário, tudo que você for fazer, faça com amor, faça com comprometimento, faça como se fosse pra você. Porque tem trocas. A partir do momento que você faz algo de coração, com determinação, com qualidade, não é só você, não é só a empresa que está ganhando com o seu serviço, você também está ganhando. Porque você aprende, você adquire experiência, você adquire conhecimento. Então, tudo que você for fazer, faça com amor. Por mais que não esteja satisfeito, tudo tem a hora de acontecer na sua vida e vai chegar a hora de você alcançar outros objetivos, de você alcançar outros projetos. Quando você se dedica a fazer algo com qualidade, você aprende muito. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessas empresas e aprendi muito com elas, da mesma forma que contribuí muito para elas também. E fica a dica, tudo que você for fazer, faça como se fosse para você. O resultado não é só do dono da empresa ou do gestor da empresa, o resultado também é seu, vale muito a pena. E tem experiências que você vai levar para a vida inteira. Você sai da empresa, mas aquele conhecimento, aquelas habilidades, é só você que tem. Você vai levar ela pro resto da vida, não vai ficar dentro de uma caixinha engavetado lá na empresa onde você trabalhava. É seu, vale muito a pena. Chegamos ao final do segundo vídeo, né, da série de 3. O primeiro a gente falou sobre a minha infância, contei um pouquinho da minha história. O segundo falei pra vocês um pouquinho da minha vida profissional. E o terceiro eu vou contar pra vocês como que foi a New Ethic, como que ela nasceu. Eu acredito que vocês vão gostar, vai inspirar muitas pessoas. Eu agradeço vocês que assistiram esse vídeo até o final. Comente aqui o que vocês acharam dessa minha trajetória. Compartilhe esse vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo, ó. Um super beijo e até lá. Tchau, tchau.